Paz seja convosco. Hoje é dia 11 de julho de 2016. Faltam 13 minutos para as 0 horas. E eu quero compartilhar com os irmãos uma visão a qual o Senhor me deu no dia de ontem, num culto de domingo à noite. Já estávamos no final do culto, quando o pastor pediu para que a igreja se colocasse de pé. E iríamos interceder pelos irmãos aos quais queriam entregar suas vidas a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, e pelos irmãos que gostariam de se reconciliar com Jesus Cristo. Nesse momento eu fechei os meus olhos e comecei a orar. E foi uma coisa assim muito rápida. Eu sei que foi muito rápido, humanamente falando, mas eu não sei explicar ao mesmo tempo. Parece que demorou minutos. E o Senhor, Ele me colocou nesses filmes que a gente assiste. Eu vou ver se eu consigo novamente achar as imagens pelo Google para colocar aqui, para poder dividir um pouco do que eu vi. E o Senhor, Ele me colocou na escuridão do espaço onde ficam os planetas. E Ele me colocou num canto. Eu não via se eu estava em cima de alguma coisa. No que me parecia, eu estava flutuando. Não me sentia flutuando, mas sabia que eu não estava em cima de nada. Só via aquela escuridão. E eu sabia que o Senhor estava ao meu lado. Não conseguia ver, mas eu sabia que Ele estava ao meu lado. E eu estava abaixo da Terra do planeta Terra. Eu via o planeta Terra no espaço, e eu via o Sol bem acima da Terra, e entre o Sol veio uma bola muito maior do que o Sol. Essa bola ela já tinha passado pelo Sol, e conforme ela vinha em direção à Terra, a Terra ia se escurecendo. E aquela bola ela vinha na reta, na direção da Terra. Ela não ia em outro espaço escuro que tinha um espaço muito grande. Ela tinha passado do lado do Sol e ela vinha em cheio para acertar a Terra. E eu não consegui ver, mas eu sabia que o Senhor estava comigo ali. E como eu disse, foi no culto, não foi um sonho, foi uma visão a qual o Senhor me deu. Então é questão de talvez segundos, mas para mim parece que demorou tanto tempo por causa daquela aflição de ver aquela bola ali que ia acertar a terra. E eu vim para casa, orei e chegou o horário de dormir. E o Senhor, Ele me deu um sonho ao qual eu estava numa terra, essas terras que eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi bastante nos jornais. Essas terras do Nordeste, onde a terra de tanta sequidão ela se racha e ela forma tipo uns caminhos, toda a terra toda rachada. E o Senhor tinha me levado naquele lugar e eu sabia que eu estava ali fazendo a obra do Senhor. E tinha uma criança que ela me levava em todos os lugares, me apresentando e eu fazendo a obra. E quanto mais a gente andava, eu subia por morros para ir em alguns vilarejos para levar a palavra do Senhor. E era uma cidade pequena, parecia uma cidade do interior. E ela me levou até a rodoviária daquela cidade, que era um lugar onde tinha um fluxo grande de pessoas. E eu sabia que ali eu iria evangelizar, eu iria fazer a obra de Deus, eu iria proclamar o evangelho.
Mas tinha um tumulto muito grande, começou a aparecer vários helicópteros e as pessoas correndo, as pessoas desesperadas. Tinha uma mãe que chorava porque tinha perdido a sua filha, não encontrava sua filha. E as pessoas querendo pegar ônibus e não tinha ônibus suficiente para as pessoas. E aquele barulho de helicóptero foi um sonho muito real. E depois desses sonhos, a noite inteira eu ouvia cânticos celestiais, cânticos aos quais eu nunca ouvi, humanamente falando, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi cânticos tão perfeitos, com melodias, com letras perfeitas, com vozes perfeitas. Eram muitas vozes, mas eram coisas assim. Eu tenho pra mim, no meu coração, que era um coral, era o coral celestial, sim, que cantava, e eram hinos perfeitos. Eu tinha no meu inconsciente para eu levantar e pegar o tablet, alguma coisa para gravar, como eu ouvia, eu gravar, para não esquecer aquela música, mas eu não queria parar de ouvir, eu não queria tentar me despertar daquele sono, porque eu queria continuar ouvindo. Infelizmente, quando amanheceu, eu não conseguia lembrar nenhuma palavra de cântico nenhum. E na oração, pela manhã, o Senhor falou que aquela revelação, aquela visão, Ele tinha dado, porque se trata, sim, da ira do Senhor que está para vir sobre a terra. E aquela simbologia que eu estava fora da terra e que Ele estava ao meu lado, se tratava não só da minha pessoa, mas de todos aqueles que estão firmados em Deus, de todos aqueles que têm cumprido a vontade de Deus, aqueles que têm agradado ao Senhor, que todos aqueles Ele vai cuidar, que todos aqueles estão debaixo das asas do Senhor. E foi falado também da iniquidade da terra, foi falado dos crentes que têm pisado o sangue de Jesus Cristo. E nessa segunda-feira, à noite, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e eu vim ver um vídeo que fala sobre o sinal da besta, a imagem da besta que está no Brasil já, eles mostrando uns óculos onde as pessoas fogem da realidade e vivem num mundo tridimensional. E aquele vídeo ali só mostra tecnologia, mostra a alienação das pessoas nos dias de hoje pela tecnologia. Não tinha uma cena assim de cenas fortes que eu pudesse passar mal por ver aquilo. Mas como a palavra do Senhor diz que as coisas do Espírito a gente só se discerne por Espírito. Eu vi aquele vídeo, aquilo para mim foi um impacto muito forte, uma coisa muito grande. Talvez pela visão que eu tive, pelo sonho que eu tive de ver a ira do Senhor vindo contra a terra e vendo a aflição das pessoas. Mas hoje, muitos que têm pregado, que têm falado, que têm alertado, que têm avisado do que está prestes a acontecer, as pessoas zombam, as pessoas nos chamam de crentelhos. As pessoas, elas tiram sarro, elas zombam de Deus, elas falam palavras as quais eu não teria coragem de falar nem para um ímpio. E essas pessoas, elas falam de Deus. O Senhor tem falado que vai varrer, que Ele vai varrer o altar das igrejas, porque tem muitos líderes das igrejas que estão pregando heresias. Tem muitos líderes de igrejas que perderam a sua autoridade. Crentes que em época de festas, de idolatria, estão comendo os manjares da mesa de Satanás. E seus líderes têm permitido, têm sido falho, não têm tido autoridade. E o sangue dessas pessoas vai ser requerido da mão de cada um desses líderes.
demorei 4 anos para permitir, para abrir o meu coração, porque eu já sabia que era errado, porque não tinha base bíblica um segundo casamento com esse cônjuge vivo. E eu demorei 4 anos para aceitar assinar o divórcio do meu segundo casamento, para estar apta a servir a Deus integramente, para ter a certeza da minha salvação. E quando o pastor pediu para vir até a minha casa, para me fazer uma visita, uma pessoa de bem mais idade do que eu, e eu almejei tanto aquela visita, o pastor ele veio falar para mim que se o Senhor não restaurasse o meu primeiro casamento, Ele iria com certeza me providenciar um terceiro casamento. Misericórdia. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 4,11: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu Deus, como que um pastor velho em idade vem até a casa de uma pessoa, qualquer pessoa que seja, e fala que se o seu primeiro casamento não deu certo e Deus te resgatou, te livrou do adultério, Deus vai preparar um terceiro casamento? Meu Deus, o que está acontecendo com a liderança das igrejas? Por isso tem tanto crente dentro da igreja, aquele que não lê a Bíblia, aquele que não está na luz da palavra do Senhor, em pecado. Porque os líderes têm ensinado o caminho largo. Irmãos, que esta visão, que esse sonho, que esse desabafo sirva para que você venha estar alerta das coisas que estão por vir, que você não venha dar ouvidos a falsos profetas, porque tem pessoas que saíram desastrosamente de um segundo casamento, como nós vimos há dias atrás, e tem colocado a culpa no outro, tem falado que é mais uma prova que Deus está dando. Não, meus irmãos, eu caí no adultério, eu vivi um segundo casamento, mas eu sabia que a culpa era minha. Eu sabia que eu não tinha seguido a palavra do Senhor. Eu sabia que em algum momento eu tinha dado uma brecha, eu tinha aberto uma brecha, eu tinha dado lado para o inimigo. Mas eu nunca culpei ninguém, a não ser o meu relapso, a não ser a minha falta de comunhão com Deus. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele me libertou, Ele me abriu os olhos. E eu espero de coração que todos vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês consigam também sentir a profundidade da importância que nós temos nesses últimos dias de fazer a vontade de Deus. Que nós temos a importância de compartilhar o Evangelho de Deus. Mesmo que as pessoas nos virem as costas ou que zombem. Mas nós vamos ter cumprido a nossa parte. Nós vamos ter feito o nosso id. E a nossa recompensa não é terrena. A nossa recompensa é celeste. Porque o nosso compromisso não é com o homem. O nosso compromisso é com Deus. Paz seja convosco.